Bom, então vamos aqui ver como é que nós podemos fazer esse traçado básico para a gente começar a escada. O que nós precisamos? Traçar primeiro as posições dos ângulos de 15 graus para depois começar a fazer os traçados dos raios, ok? Então, eu diria para vocês o seguinte: marca um centro qualquer, marque um centro e, a partir desse centro, trace um círculo de qualquer diâmetro. Um círculo de qualquer diâmetro. Lembre que um compasso, a ponta do grafite do compasso deve ser uma ponta chanfrada para dentro, em direção ao estilete do compasso, ok? Chanfrada para dentro, de preferência um grafite duro, grafite que não esfarele muito, grafite H, 2H, ok? Bom, então, a partir desse círculo, eu preciso marcar o quê? Lembra? Ângulos de 15 graus, quantas vezes? O número de pisos que eu tenho. Quantos pisos eu tenho? 18 pisos. Então, tem que marcar 18 ângulos de 15 graus, partindo de onde? Lembra do primeiro desenho da gente? Partindo lá dos 330 graus. Está lembrado desse desenho? Partimos desses 330 graus e vamos girar até chegar aos 240 graus. Lembrando que esses 30 graus são 30 menos que o 360. Se você perceber, a distância em graus entre 240 e 330 dá 90 graus. É um ângulo reto. Então, isso aqui é um ângulo reto. Isso aqui é um ângulo de 30. Então, vamos começar os traçados. Olha, se eu tenho o primeiro ângulo de 30, aqui eu tenho o esquadro com ângulo de 30. Então, eu traço um ângulo de 30. Eu tenho aqui os 330 graus, mas se eu continuar, eu já vou ter um ângulo de 30 para o outro lado. A mesma coisa eu faria para o lado de cá. Eu tenho agora 4 ângulos de 30 graus. Né? Eu preciso, a partir daqui, dos 330, traçar 18 pisos até chegar à angulação de 240 graus aqui, que é um total de 270. Olha, 240 aqui, se daqui eu tenho 180 para 270, né? 240, né? Seria 60 graus a partir de 180, ou 30 graus retornando de 240, que seria aqui. 30 graus, olha aqui, 240, 270 está aqui, desculpa, 270. 30 graus retornando 270, eu tenho aqui. E já traço para cima. Então, esse ponto aqui é 240 graus. Ou seja, 30 graus mais 240, eu tenho no total de 270. Minha escada começa aqui e termina aqui. E eu já tenho alguns ângulos traçados aqui. Como eu vou traçar ângulos a cada 15 graus, 30 é múltiplo de 15, 60 é múltiplo de 15, 45 também é múltiplo de 15. Então, olha aqui, ó. Com esse traçado aqui de uns quadros 45, eu já dividi esses ângulos aqui em 15 graus. Cada um deles tem 15 graus. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Agora, se eu virar o esquadro para cá, eu tenho aqui quem? Mais 2 ângulos de 30 graus. Eu não preciso traçar para cá nem para cá.
porque minha escada começa daqui para cima e vai terminar exatamente aqui. Agora eu preciso dividir esses ângulos em a metade, cada um deles. Posso fazer isso com o compasso. Lembra da divisão com o compasso? Eu posso fazer isso, centrar o compasso, né? Abrir o compasso num ângulo maior do que o que eu tenho, traço isso, um arco, vou para o outro lado, traço o outro arco, e com isso eu tenho aqui a bissetriz do ângulo. Aqui, ó. Tem a bissetriz do ângulo. Esse ângulo era 30, bissetriz de 30, 15 graus. Isso é uma forma. Você pode fazer a bissetriz de todos os ângulos de 30, sem problema. Mas, se... Olha só. Aqui eu tenho, formando aqui, um ângulo de 30, concorda? Dessa horizontal aqui, eu tenho um ângulo de 30 que está aqui. Daqui para cá, eu tenho 60 graus. Se dos 60 eu tirar 45, eu tenho 15 e 15. Se eu fizer a mesma coisa para o lado de cá, eu vou ter os 15 graus que eu preciso. Não? Olha lá, 15, né? Eu não preciso traçar mais para cá, né? Eu preciso agora de 15 graus aqui, ó. Preciso de 15 graus aqui. Olha, se aqui eu tenho 30, né? Aqui eu tenho 30. Né? Aqui está dando... Está batendo aqui, mas daqui eu tenho 30. Né? Nesse ponto aqui, eu tenho 30 graus. Se a esses 30 graus eu acrescentar 45, né, eu vou passar com 15 graus aqui. Né? Concorda? Já traçamos para lá. Já traçamos para cá. Né? Já traçamos para cá. Agora eu preciso traçar esses dois. Posso traçar com os esquadros, fazer a mesma operação. Mas eu vou fazer agora a operação igual eu fiz a primeira. Vou achar a bissetriz. Bissetriz desse aqui e a bissetriz desse aqui. Agora, eu preciso achar a bissetriz desse aqui? Será? Porque esse aqui eu não tenho uma continuidade. Poderia fazer uma operação com esquadro, não tem problema. Mas esse aqui, né? Eu já tenho esse aqui. Está vendo aqui esse traçado? A continuidade dele me dá os 15 graus pelo outro lado. Então, com isso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pisos traçados. Essa circunferência que eu fiz aqui foi num raio hipotético, qualquer. Então, com esse traçado, a gente começa a perceber onde vai estar a escada. Então, eu vi que pelos nossos cálculos, o raio mínimo é 58. Na escala 1 para 20, né? Eu posso marcar aqui, né? 58. Esse é o nosso raio mínimo. E vi, pelos nossos cálculos, que o nosso raio máximo é 1,78. Nosso raio máximo é 1,78. Então, eu tenho a posição do raio mínimo
e a posição do raio máximo. Raio máximo, raio mínimo. Esse raio que está aqui, eu, maliciosamente, eu já fiz como se fosse o raio médio, mas a gente não precisa dele. Então, o que acontece aqui? Onde está o nosso degrau? Cada um deles. Degrau de partida. Primeiro degrau. Esse é o primeiro degrau. Segundo degrau. Esse é o segundo degrau. Terceiro. Esse é o terceiro. E assim, em frente. Então, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, aqui vem o quarto, até eu chegar lá no degrau, que vai me dar o espelho 19. Esse aqui é o espelho 18. Espelho 1, espelho 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando aqui que eu vou ter lá o espelho 9. Vai estar bem aqui, né? Então eu vou traçar a escada exatamente com nessas condições que estão aqui. Ok? Então, vamos em frente.